Vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Hoje o título da nossa mensagem é: Em qual porta você está batendo? Em qual porta você está batendo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos desse capítulo de Mateus. E diz assim a palavra de Deus: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de grande remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram dizendo: O que nos importa? A responsabilidade agora é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Jesus, me esconda atrás da tua cruz, manifesta a tua glória e teu poder. O Senhor sabe para quem essa mensagem, essa pessoa, e que teu Espírito Santo possa estar atuando junto comigo agora, para que aquilo que sair da minha boca seja como uma flecha que penetre na alma, penetre no coração, fazendo essa pessoa mudar de vida, mudar de direção e saber que em Ti nós temos o nosso consolo. Deus nos abençoe e nos ajude a entender essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Sempre gosto de começar contando algo legal para a gente começar aqui as nossas pregações. Eu acho que esses gatilhos são muito importantes para que eu consiga aprender você nesses próximos minutos para aquilo que o Senhor me direcionou a falar para a sua vida. Então imagine a seguinte situação. Eu quero que você imagine realmente. Você marcou um médico pelo convênio e vamos imaginar que esse médico foi um médico gastro. Você está ali com um problema, você não consegue comer determinadas comidas, tomar determinadas bebidas, que aquilo ataca o seu estômago. Imagina que você está bem ruim, com muita queimação, aquela coisa, e você então marcou uma consulta no seu plano para ir até o médico. Chegou o dia de você ir ao médico, chegou a hora da consulta e você chegou lá. Você deu oi para a secretária, para o secretário ali, deu a carteirinha do seu convênio, esperou e até que o médico chegou e chamou você pelo nome. Você entrou, sentou. O médico imagina que é um senhor de idade, é um médico ali com uns seus 60 anos, 70 anos, e perguntou para você: pois não, como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? E você começa a falar: então, doutor, eu sei que eu tenho gastrite nervosa. E o médico logo retruca você: ah, você já tem isso há muito tempo, então? Você já recebeu esse diagnóstico há muito tempo? E você continua: não, doutor, começou esse ano. Começou há uns 2 meses atrás, mas eu sei que é gastrite nervosa. Sabe por quê, doutor? Porque eu entrei no Google, pesquisei, e pelos sintomas que eu tenho, pelo Google, eu já sei que é gastrite nervosa. Eu vi no Google que quem tem gastrite nervosa tem os mesmos problemas que eu tô tendo. E eu já tô até tomando a medicação que o Google falou, já tô tomando tal medicação, mas já tem 2 meses que eu estou tomando esse remédio e os sintomas eles simplesmente não passam. Então eu queria saber com o senhor, queria saber com o doutor, uma segunda opinião. Eu vim aqui saber o que o senhor acha. E o médico meio que perplexo com aquela situação responde: tá, mas como você sabe que você tem gastrite nervosa? E você responde: ué, eu sei pelo Google. E o médico responde para você: tá,
E aí? Então? Ah, o remédio que o Google está indicando não está passando. Eu queria saber a sua opinião, doutor. E o médico respondeu: ah, procura no Yahoo, então. Gente, perdoa a minha piada sem graça. É só pra gente entrar na pregação, como eu disse, é só um gatilho pra gente entrar na pregação. E no assunto que a gente vai compartilhar nessa noite, apesar da minha piada ser ruim e ser uma piada inventada, isso acontece mais do que a gente imagina. Isso, infelizmente, acontece mais do que você imagina. Eu já fiz isso, você provavelmente já fez isso. Você sentiu alguma coisa, o que você fez? Você foi no Dr. Google, você foi ver ali o que acontece. Mas vamos lá. O texto que a gente leu, você se pergunta, o que essa piadinha sem graça do Lucas tem a ver com o texto que a gente leu? Deixa eu tentar fazer você entender e eu creio que Deus falará ao seu coração nessa noite, amém? O texto, ele fala sobre os próximos passos. O texto fala quando ele percebe o erro que ele havia cometido. Ele percebe que o erro dele havia resultado na morte de Cristo. Mesmo que não tivesse sido consumada, o versículo 1 do texto que a gente leu fala isso. De manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Ou seja, mesmo que não houvesse sido consumado, já estava decidida a condenação de Jesus à morte. Aqueles mesmos caras, aqueles mesmos chefes, líderes que haviam dado as 30 moedas de prata a Judas, disseram que eles iriam condenar, ou melhor, condenaram Jesus à morte de cruz. Isso aconteceu, era na madrugada de de quinta-feira para sexta, era muito de manhã na sexta-feira. O assassinato de Jesus, ele começa mais precisamente às 9 da manhã, quando ele é pregado na cruz, e o assassinato termina às 15 horas da tarde desta mesma sexta-feira. Então isso aqui aconteceu logo na manhã de sexta-feira. Jesus foi pregado às 9 da manhã e às 15 horas terminou a crucificação de Jesus. Então, quando Judas percebeu que aquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia aquela atitude de Judas, quando ele percebeu que ele tinha desenhado, que ele tinha encaminhado o assassinato de Cristo, ele se arrependeu. E daqui a pouco a gente vai falar se ele se arrependeu ou se ele sentiu remorso. Muita gente fala que ele não se arrependeu, que ele era só um remorso. Eu tenho uma tradução aqui que ele fala que ele estava arrependido, a sua própria, provavelmente esteja escrito profundo remorso, tomado de remorso, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Seja como for, daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre isso. Então aí, a Bíblia diz que Judas arrependido, que Judas convalescido, que Judas cheio de remorso, que Judas triste, seja como for, talvez Judas choroso, ele foi bater na porta do pessoal. Ele percebeu, sabe quando você percebe o erro que você comete? Ele percebeu o erro que ele cometeu e ele foi lá bater na porta do pessoal e ele falou assim para eles, para aqueles chefes dos sacerdotes, para aqueles líderes religiosos, ele falou: galera, eu pequei, eu errei, eu estava errado. O sangue que eu entreguei é inocente. Por favor, toma aqui de novo as 30 moedas, eu não quero isso. Eu fiz algo errado. Não, não. E a resposta deles, qual foi? Isso é problema teu, Judas. O que importa isso para mim? Isso é problema teu. Então veja, a gente falou um pouco sobre isso na pregação Reunião Marcada. A gente viu um pouco sobre as falhas de Judas e Pedro. O pecado de Judas e Pedro foi muito semelhante, porque o pecado deles tinha a ver com trair Jesus. Pedro foi restaurado, Judas foi perdido. Pedro teve um encontro com Jesus,
Judas teve um encontro com a morte. Pedro encontrou perdão, Judas encontrou a ruína. Por quê? Por que aconteceu isso? Você sabe me dizer? Por que Pedro encontrou perdão e Judas encontrou a ruína? O que você acha? Porque eles fizeram coisas diferentes depois do erro. E o que isso tudo tem a ver com a piadinha que eu te contei no começo? Por que a pessoa... De novo. Pedro encontrou perdão, Judas encontrou ruína. E por quê? Porque eles fizeram coisas diferentes depois que eles traíram Jesus. Eles fizeram coisas diferentes depois do erro. E o que isso tudo tem a ver com a piadinha que eu contei no começo? A pessoa não estava procurando a resposta no lugar certo. O Google é bom? Fala aí, o Google é bom? Cara, o Google, a gente não consegue mais viver, eu acho, sem o Google. O Google é imprescindível pra gente. Mas ele nunca pode substituir um médico, correto? Você confia mais num Google ou num médico? Eu confio mais no médico. Se eu tenho que arrumar o dente, eu confio no meu pai, no meu irmão, na minha sogra, no meu sogro. Eu confio neles, nos médicos, no Pedro, que está aí, melhor buco maxilofacial que a gente tem aqui no nosso país. Eu confio nesses caras. Nós estamos vivendo muito isso, infelizmente. Em outras áreas também. Por exemplo, o meu carro, eu entrei num grupo de Facebook do meu carro. E lá nesse grupo de Facebook, dá para ver várias coisas que podem ser resolvidas no carro. Vários probleminhas que você pode consertar. Algumas eu já consegui. Mas eu sei que quando tiver um problema maior, eu não vou poder dar uma de mecânico. Porque eu não vou saber. Porque eu não vou saber como mexer, eu não vou saber como abrir, como fechar. Eu posso piorar a situação do meu carro. Ainda mais a área da saúde. Imagina, mexe com a vida da pessoa. Um erro pode ser fatal. Imagina você tomar um remédio errado porque você viu que tal fulano tomou, mas você não conhece o corpo do fulano. Talvez o remédio que funcione para fulano não funcione para você. Então são várias coisas que, cara, a gente não pode tomar as nossas decisões baseadas somente no Google. E tudo isso por quê? Porque muitas vezes a gente vai aonde? A gente vai na fonte errada. Pedro errou e foi na fonte certa. Pedro errou e ele foi bater na porta certa. Judas também errou. Só que ele foi na fonte errada. Ele foi bater na porta errada. Deu ruim para o Judas. Porque Judas foi condenado e Pedro foi salvo. Por que Judas foi condenado e Pedro foi salvo? Porque eles fizeram coisas diferentes depois do erro. Veja bem, preste atenção nisso, por favor. A questão não é exatamente o seu erro. A questão não é a coisa errada que você faz ou que você fez. Porque errar, todo mundo erra. Mas a grande questão é o que a gente faz depois do erro. Onde a gente bate depois do erro. E como de costume, eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. E o primeiro ponto é: a diferença entre restauração e ruína é a porta que você bate na sequência do erro. Primeiro ponto: a diferença entre restauração e ruína é a porta que você bate na sequência do erro. A Dani vai estar escrevendo aí para você. A diferença entre restauração e ruína é a porta que você bate na sequência do erro. Jesus, ele chamou 12 discípulos. E esses 12 homens são os responsáveis pela continuidade da obra de Cristo na terra. Ok. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Tiago e João, eles brigavam para saber quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda de Jesus. Tomé é o cara que não tinha fé.
Os outros a gente não sabe muito o que fizeram assim de errado, mas com certeza fizeram. Então veja só, mesmo no time principal dos discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, que Jesus escolheu depois de uma noite inteira em oração, a gente vê que existem falhas. Não espere de mim perfeição. E eu não espero de você perfeição, beleza? Eu e você somos falhos. Eu e você cometemos erros. Eu estou sujeito ao erro do mesmo jeito que você. Mesmo no time escolhido por Jesus, existem falhas. E, aliás, falhas bem parecidas que nós vemos hoje e falhas que nós temos hoje também. Ou você nunca escondeu que você ia para a igreja? Ou você nunca falou, não, eu não sei nada disso? Ou você nunca fez algo, não, eu não confio em Jesus? Quem é que nunca teve uma crise de fé? Fé da confiança que Deus faz ou que Deus fará? Quem nunca parou e pensou, meu Deus, será? É isso mesmo? Por quê? Eu sou crente, Deus. Por que está acontecendo comigo? Sabe? Esses pensamentos, esses questionamentos que vêm. Então a questão não é se falhamos ou não. E eu não estou aqui te falando que tipo de falha. Se a falha é moral, se a falha é de fé. Eu e você falhamos e ponto. A questão não é se pecamos ou não pecamos. Porque eu e você, nós pecamos. Quem nunca peca? Quem nunca erra? E eu estou falando depois de Cristo mesmo. Depois da sua entrega, quantas vezes eu não errei? Quantas vezes nesses 11 anos que eu aceitei, que eu recebi a Cristo, quantas vezes eu não pequei? Quantas vezes eu fiz coisas que eu me envergonho? Então a questão não é se falhamos, a questão não é se pecamos, mas o que nós fazemos quando falhamos? O que nós fazemos quando pecamos? Pedro e Judas, eles falharam. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Onde é que está a diferença entre esses dois? A questão é a diferença, qual a porta que cada um bateu depois que cada um errou. A questão não está se você pecou. A questão não está se você peca ou não. A questão não está em se você falhou. A questão não está em se você falha ou não. Mas o que aconteceu dentro de você depois que você pecou, depois que você falhou. A diferença é o que você faz com isso. Ou o que você fez com isso. Quem você procurou depois desse erro? Quem você procurou para falar sobre o seu arrependimento? Que porta você bateu quando a ficha caiu? Quando você disse, nossa, eu não devia ter feito isso, que bobagem, que besteira da minha parte. Quais os próximos passos que você deu quando você se tomou conta disso? Aonde você foi? A gente viu naquela outra pregação sobre a reunião marcada que quando Pedro nega Jesus, ele chora amargamente. E a gente vê que Judas ele também chorou. Judas ele também se arrependeu. Vamos lá. Eu fiz lá no começo o suspense para a palavra arrependimento sobre Pedro. E essa palavra arrependido, que encontra na tradução original da palavra de Deus, é a palavra grega metamelomai. Metamelomai. Daí vem a palavra metanoia. Noia em grego é mente. E essa palavra metamelomai, que está no texto original da palavra de Deus, significa que ele se arrependeu e quis mudar. Ele quis corrigir o rumo que ele tinha tomado. E essa palavra aparece no grego na voz média. E no dicionário significa estar arrependido, significa estar contrito, significa estar triste por uma coisa que cometeu, por uma coisa errada que fez, nesse sentido. E Lucas, você está dizendo que mesmo assim, mesmo ele tendo essa metamelomai, ele foi para o inferno? Por quê?
Porque o que ele fez com esse arrependimento? Quais os próximos passos de Judas? O que ele fez com esse metamelomai que ele sentiu? Olha o que diz o versículo 27, o versículo 4. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. Judas, ele se arrependeu, pois ele percebeu, segundo as suas próprias palavras, que ele pecou traindo sangue inocente. O que não havia nele era fé. Por isso, seu arrependimento, ao invés de libertar Judas, acabou por consumindo Judas. Ou seja, o que faltou a Judas e que todo cristão verdadeiro possui por sua fé em Cristo Jesus é a possibilidade de lançar sobre ele todo o seu arrependimento, todas as suas frustrações, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa possibilidade que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, essa possibilidade traz para todo cristão, além de óbvia vantagem espiritual, uma evidente vantagem psicológica também. Saber que os seus pecados foram perdoados, são perdoados pelo ser mais poderoso que é, anula toda e qualquer acusação que pode ser feita por um ser humano. Ninguém pode chegar para você e dizer: ei, você é todo cheio de falha, todo cheio de pecado. Não! Qualquer ser humano ou qualquer outra coisa pode tirar isso de você. Além disso, ter a certeza que Deus, que é o juiz soberano, não considera mais os seus erros, pois os perdoou. Isso, cara, é fonte de motivação para mim. É fonte de motivação para mim recomeçar, para mim escrever uma nova história, para mim tentar mudar esse rumo que eu tô vivendo. Eu cometi, beleza, mas eu caí em si. E, cara, eu tenho a possibilidade de lançar sobre ele os meus arrependimentos, porque ele me disse: se eu confessar a ele os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar. Ou seja, o pecado que estava sobre mim não está mais sobre mim, mas ele levou sobre ele e ele me purifica de toda injustiça. Uau! Glória a Deus por isso! Aleluia! Ele me dá a oportunidade, ele me dá a motivação para recomeçar e mudar a minha própria história. Glória a Deus! Então os passos que Judas toma depois que ele se arrepende foram determinantes para aquilo que ele fez. Lá em Atos 1, capítulo 1, versículos 16 e 19, fala que Judas ele era filho da perdição. Diferente de Pedro, que chorou diante de Deus quando pecou. Pedro chora diante de Deus. E o que Judas faz? Judas, ele vai chorar diante dos assassinos de Jesus. Do pessoal que entregou Jesus. Você consegue entender? Coloca uma coisa no seu coração. Você não pode chorar aos pés de pessoas que odeiam Jesus, porque essas pessoas não têm resposta para você. Não adianta você buscar ajuda diante de pessoas que investiram e investem na morte de Cristo, porque é dali que vieram as 30 moedas. É de lá que vieram as 30 moedas. Você não pode chorar para pessoas que investem na morte de Cristo. Você não pode se arrepender diante de quem não está nem aí para Cristo. Eles não estão nem aí. Você escolheu chorar para você. Você escolheu chorar sozinho. E é por isso que não funciona. Não adianta. Se você escolheu chorar nos lugares errados, como esse choro não dá em nada e só te deixa pior. A questão não é se eu e você falhamos. A questão é o que fazemos quando acontece. O que fazemos quando falhamos. Segundo ponto, não busque pessoas que não estão nem aí para a sua dor. Não busque pessoas que não estão nem aí para a sua dor. Veja a diferença. Quando Judas diz que quer trair Jesus, isso está lá em Mateus 26, 14. Vira uma página aí da sua Bíblia.
Mateus 26:14. Olha o que diz. Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Viu? Quando Judas diz que quer trair Jesus, o que esses homens fizeram? Qual foi a resposta aqui deles? Então um dos 2, chamado Judas, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou: o que me darão se eu entregar vocês? E eles logo falaram: se vocês me derem Jesus, se você me der Jesus, eu te dou 30 moedas de prata. Na cara. Logo de cara eles recebem Judas. Rapidamente eles ouvem com atenção, rapidamente eles financiam aquela entrega, eles investem, eles pagam. A gente não vê aqui no texto ninguém falar: vamos ver, vamos conversar, passa amanhã. Não. Quando eles perceberam que Judas queria trair Jesus, o dinheiro é na hora. O pagamento é à vista. Aliás, Judas recebeu adiantado por aquilo que ele ia fazer. Quando Judas diz que quer trair Jesus, o pagamento é à vista, ali na hora. Toma aqui o dinheiro. Vai lá, faz isso. Já deram na hora. Eles ouvem com atenção Judas quando ele quer trair Jesus. Sabe? Eles recebem Judas. Eles falam para Judas: Judas, senta aqui. Pega aqui essa almofadinha, Judas. Que gostoso. Senta aqui do meu lado, Judas. Você é confortável, Judas? Tá bom aí, Judas? Você quer um café, Judas? Você quer uma água, Judas? Eu tenho um suco aqui de maracujá para você, Judas. Senta aqui, Judas. Nossa, que legal que você tá aqui. Mas quando Judas ele bate na mesma porta lá em Mateus 27, dizendo que ele está se sentindo mal, que ele está arrependido porque o sangue que ele traiu era inocente, o que acontece? Eles não estão mais nem aí com Judas. O que nos importa? O que nos importa? Isso é Judas. De tua. Se vira. Cuidado. Cuidado com quem ouve os teus lamentos. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você permite ver o seu choro. Cuidado com quem você permite ver as suas fragilidades. E eu não estou dizendo que você não deve chorar, mas existe lugar certo para chorar. Eu não estou dizendo que você não deve se abrir, mas existe pessoa certa, existe lugar certo e pessoa certa para você se abrir. A gente vive hoje na época das redes sociais e você escolhe chorar aonde? Você escolhe chorar no Instagram, você escolhe chorar no Facebook, você escolhe chorar no Twitter. Pelo amor de Deus! Hoje a gente sabe o gosto das pessoas fazendo uma simples pesquisa no seu Facebook, uma simples pesquisa no Instagram, nas redes sociais. Eu sei a cor que você prefere, por exemplo. Eu sei o carro que você usa. Esses aplicativos, a gente sabe, esses aplicativos parece que ouvem o que a gente fala e a gente abre o Instagram e tá lá. Eu falo pra Dani: nossa, vamos viajar pro Guarujá. O aplicativo parece no dia seguinte já mostra tudo do Guarujá. Eles sabem o tipo de coisa que você busca na internet. Eles sabem os lugares que você frequenta, os lugares que sabem o que a gente gosta, o que a gente gosta de ver, o que a gente clicaria para ver, o que a gente clicaria para comprar. Você acha que é simples coincidência? Você está passando lá no Instagram e vê uma promoção de uma coisa que você está sonhando, que você... Caramba, eu queria muito isso. Como que eles sabem disso? Eles sabem de tudo isso, mas eles não sabem nada da sua alma. Eles não entendem nada da sua dor. Pare de chorar em lugares errados. Pare de chorar para as pessoas erradas. Você tem chorado, você tem escolhido chorar em lugares errados e esse choro não dá em nada, só te deixa pior. E foi exatamente o que aconteceu com Judas. Judas fala: eu pequei, eu tô mal, eu tô muito mal. E a resposta foi: o que a gente tem a ver com isso? O que me importa isso? Isso é problema seu agora. Pare de bater em portas de quem não se importa com o estado da sua alma.
Pare de chorar em status de redes sociais. As pessoas não estão nem aí, as pessoas só querem fofoca. Pare de reclamar na internet, para de colocar indiretinha. Cresça, pare de chorar para as pessoas erradas. Tem gente que só quer saber o que está acontecendo. Tem gente que só quer falar para o outro como você está mal. Ah, mas fulano é meu amigo. Cresça. Existe um lugar onde você pode chorar e ser consolado, e esse lugar é aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele te conhece mais do que o Instagram te conhece, ele te conhece mais do que esse site te conhece, ele te conhece como ninguém, ele sabe o que você nunca digitou em lugar nenhum, ele sabe o que você nunca disse para ninguém, ele sabe o que vai dentro do seu coração e que talvez nem você mesmo saiba. Os algoritmos das redes sociais sabem os seus gostos, as suas preferências, mas Jesus sabe o que você realmente precisa. Amém. Aleluia. Terceiro e último ponto. Existe graça depois da cruz. Existe graça depois da cruz. Ei, existe graça depois da cruz. Ei, existe graça depois da cruz, aleluia. Existe graça depois da graça. Existe perdão depois do perdão. Existe restauração depois da restauração. Lucas, como assim? A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro procurou Jesus no lugar certo e Judas foi chorar no lugar errado. Mais uma coisa chama a atenção aqui. A ideia, isso aqui foi para mim muito uau. A ideia de que se Jesus morreu na cruz, e quando Jesus morreu na cruz foi que dia? Jesus morreu numa sexta-feira. Não tinha pedido perdão a Jesus. Jesus não tinha perdoado Pedro. Tava tudo ruim, tava zoado o negócio. Mas mesmo depois da cruz, houve restauração. Por isso eu estou dizendo para você, existe graça depois da graça, existe perdão depois do perdão, existe cura depois da restauração. Deus sabe como nós somos, galera. E mesmo depois da morte de Cristo, nós continuamos em pecados. Nós continuamos duros às vezes, falhamos muitas vezes. E quem você procurou para falar do seu arrependimento? Quais os seus próximos passos? Para onde você foi? Essa é a grande diferença, a diferença básica entre Pedro e Judas. Judas, ele foi até os caras que odiavam Jesus. E Pedro tomou uma decisão. E essa decisão, eu sei que foi na mesma sexta-feira. Como assim, Lucas? Cara, olha que perfeito isso. Jesus, ele encontra Pedro no domingo, na Galileia. E se você fizer uma pesquisa rápida por Jerusalém e Israel, as distâncias de Jerusalém, onde Pedro negou Jesus, vamos lá para você entender. Jesus, ele morreu em Jerusalém na sexta, e Pedro negou Jesus em Jerusalém na sexta. E Jesus morreu, e até a Galileia, onde Pedro encontrou Jesus, tem mais ou menos 170 quilômetros. É uma distância longa. E naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha trem, não tinha ônibus. Para você andar 170 quilômetros naquela época demorava alguns dias. E é praticamente impossível alguém fazer em um dia 170 quilômetros. Por mais rápido que fosse o cavalo, ele cansa e ele tem que descansar, você tem que descansar, não tem saída. Não tem como você chegar em um mesmo dia, no mesmo lugar ali, uma distância de 170 quilômetros. E cara, Pedro é o cara que andou 170 quilômetros em um dia para ir até o lugar onde ele sabia que Jesus iria estar. Ele andou 170 quilômetros porque ele sabia que lá ele ia encontrar Jesus. Olha o que diz Mateus 26, 32. Essa é a parte da negação de Pedro, a leitura da negação de Pedro. Então Jesus lhe disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará.
Ou seja, na verdade aqui, Jesus está marcando o encontro para depois da morte. Ele já está falando para os discípulos, mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para Galileia. Jesus está dizendo, vai ter a cruz, mas ei, eu vou encontrar com vocês depois da cruz. Depois que tudo isso passar, galera, depois que tudo isso terminar, eu estarei esperando vocês lá na Galileia. Essa é a diferença básica entre Pedro e Judas. Judas vai chorar onde sabe que as pessoas odeiam a Cristo. Ele vai bater na porta das pessoas que odeiam Cristo. Pedro vai chorar onde ele sabia que Jesus estaria, mesmo que fosse 170 quilômetros para andar. Pedro sabia onde encontrar Jesus. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Discípulos de Jesus sabem onde encontrar Jesus. A gente sabe. A mãe e o pai de Jesus na terra perderam o menino, e depois de 3 dias o menino disse a eles, no mesmo lugar que eles haviam perdido, vocês não sabiam onde eu deveria estar? Geralmente os discípulos de Jesus sabem onde Jesus está. Pedro sabia onde Jesus estava. Eu sei. Você sabe aonde encontramos Jesus. Nós sabemos onde encontrar Jesus. E cara, Pedro é o cara que fez a escolha de caminhar esses 170 quilômetros. Jesus. E eu não sei, correndo, andando, descansando, correndo, andando, a cavalo, de jegue, de jumento, eu não sei. Mas eu sei que ele pecou, e eu sei que ele falhou na sexta. Mas lá no domingo, ele está lá no mar da Galileia, onde Jesus disse que estaria. E ele está lá no local onde Jesus disse que estaria. E lá ele é confrontado por Jesus. Cara, a escolha pessoal é nossa. A escolha é sua. Você pode matar você mesmo, acabar com você, como Judas que foi se sufocar. E essa morte nem sempre precisa ser a morte física. Ou você pode fazer o que Pedro fez. Eu falhei, eu errei, mas eu me arrependi. Eu chorei amargamente e eu sei onde Jesus Cristo ele estará. E eu vou até o lugar onde ele disse que ele podia me ouvir, e eu vou até o lugar onde eu sei que ele pode me encontrar, e mesmo que esse lugar seja muito distante, eu vou até lá, eu vou encontrar ele. E Pedro é o cara que vai até o mar da Galileia, e Jesus chama Pedro, e Pedro ouve a única pergunta que Jesus faz a nós, e que realmente, a pergunta que realmente importa, e a pergunta é, você me ama? Você me ama? E ele ouve essa pergunta 3 vezes. Uma hora com mais tempo, já correu aqui. A gente fala mais sobre isso. Mas o amor que Jesus pergunta é um amor de alta qualidade. E o amor que Pedro responde não tem a mesma qualidade do amor que Jesus está perguntando. Mas mesmo assim, mesmo não tendo a mesma qualidade, um está falando de uma palavra grega e o outro está falando de outra palavra grega, mas Jesus viu a vontade de Pedro em recomeçar. E Jesus disse para ele, tá bom, dá para começar com esse amor aí, Pedro. Já dá para começar com esse amor que você está falando, que não é o mesmo que eu estou perguntando, Pedro, mas é o amor que você tem para oferecer. E se é esse amor que você tem para oferecer, Pedro, e se ele for sincero, dá para começar desse jeito, Pedro. A diferença se a gente peca ou não, porque a diferença não é se a gente peca ou não, porque eu e você falhamos. A diferença é quais portas a gente bate depois que a gente falha. Quais portas a gente bate depois que a gente erra? Para onde a gente sai correndo? Para onde a gente vai encontrar? Quais pessoas a gente vai encontrar depois que a gente falha? Se você bater na porta certa, você vai ouvir Jesus fazer a pergunta que realmente importa. E a pergunta que realmente importa não é se a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, se o seu pai, se o seu cachorro, não é nada disso. A pergunta que realmente importa é a seguinte: eu vi o que você fez, mas eu quero saber, você me ama? E se a sua resposta for como a de Pedro, a resposta de Jesus vai ser: então você pode trabalhar. Então você pode apacentar os meus cordeiros. Então você pode apacentar as minhas ovelhas. Cara, eu espero que eu tenha compartilhado aquilo que Deus tem enchido o meu coração desde ontem para compartilhar com vocês. A verdade está revelada.
A escolha não é minha, a escolha é sua. Se sufocar até a morte como Judas, ou receber graça e confessar amor, mesmo que o amor não seja da mesma qualidade, mesmo que o amor não seja do jeito que Jesus esperava, ou seja do jeito que Jesus perguntou, mas o amor que você tem para entregar. O que você tem para entregar? Se o que você tem para entregar é a história de queda, como a história de Pedro, e eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, e 3 vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo, na última vez, tu sabes de todas as coisas, então você está começando a entender que o ministério, o chamado, a salvação, ela é por graça, e não por seu merecimento. Graça é uma bênção, mas a graça depois da graça nos traz consciência. Existe perdão depois da cura. Existe perdão depois da cruz. Existe graça depois da graça. Que o Espírito Santo trate no seu coração. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração. E uma oração muito específica. Para quem realmente ouviu essa palavra e está sendo tratado nessa noite. Está sendo tratada nessa noite pelo Senhor através disso. E se é para você, curve a sua cabeça. Se você quiser se manifestar, deixar o seu testemunho, falar alguma coisa, dizer, essa palavra foi para mim. Obrigado, Jesus, eu precisava ouvir isso. Eu estava necessitado de ouvir isso. Se você quiser compartilhar, você que está ouvindo essa mensagem gravada também e deseja mandar uma mensagem para nós agora, faça isso. Faça isso. Então, se você sente no seu coração, se essa mensagem foi para você, curve a sua cabeça. Eu quero fazer junto uma oração. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua direção. Tu sabes, ó Deus, a situação, o coração, a realidade, a experiência, Jesus, de cada pessoa, a experiência de cada um que está aqui com a gente hoje e que ao ouvir essa palavra tem passado nesses últimos momentos. E tu sabes por que é que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Deus, para compartilhar com os meus irmãos nessa oportunidade. Jesus, não é se falhamos ou não, porque todos nós falhamos, mas o que temos feito quando nós falhamos? Saul escolheu abafar os seus erros, Davi escolheu confessá-los, por isso a tua palavra diz que Davi é o homem segundo o teu coração. Judas escolheu procurar as pessoas erradas, Judas escolheu chorar no lugar errado. Pedro escolhe caminhar, uma caminhada longa e cansativa, mas ele caminha até o lugar onde ele sabe que o Senhor ele estaria. E ouvindo essa palavra, Jesus, tem uma pessoa que sabe onde exatamente te encontrar e que sabe exatamente como orar e o que falar. Jesus dirige essa pessoa a orar dessa forma, para se comportar desse jeito, do jeito que o Senhor espera e não do jeito que Judas se comportou. No nome de Jesus, se o Senhor quer a resposta da sua pergunta nessa noite, Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, Jesus, e tu sabes que eu te amo, tu sabes que nós te amamos, Jesus, tu sabes que nós te amamos, Jesus, e essa é a resposta do teu povo nessa noite. Somos falhos, mas te amamos, então nos ajuda na nossa fraqueza, para que o teu nome seja sempre glorificado, também através das nossas vidas, que seja assim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Galera, a gente tem 20 segundos aqui, infelizmente, no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Continue em espírito de oração, que o Senhor continuará falando ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Igreja, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.